Aleluia! Graças a Jesus. Mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida, consagra o seu dia na presença do Senhor, entrega as coisas nas mãos do Senhor em nome de Jesus, porque Ele está cuidando de cada situação. Vamos para a palavra? Jeremias 33, 2 e 3. Eu quero falar, esse já é o texto base, tá? Eu vou falar mais do versículo 2 e o 3 também, mas esse já é o texto base. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa, o que eu preciso está com Deus. Mas o que você quer dizer com isso, irmão? Eu sei que está tudo com Deus. O que eu preciso está com Deus, tal situação está com Deus. Sim, está com Deus. Mas o que eu quero te dizer é que o que você quer desvendar, você só vai desvendar em Deus, em nome de Jesus. Presta bem atenção. O que você está querendo desvendar, o que a gente precisa fazer? A gente escutou ontem, não escutou? Eu tenho que dispensar a revelação da carne, que a carne vai falar uma coisa, né? Vai falar coisa de carne, vontade de carne, e ficar com a revelação de Deus. Foi assim que Jesus falou lá para Pedro, né? E a gente precisa ficar com a revelação de Deus, o Natanael e tal, e Deus tem muito mais para nos mostrar. Vamos lá. Presta bem atenção. Assim diz o Senhor que faz isto. Querido, Deus é soberano. Ou ele permitiu, ou ele mesmo fez. Mas o que eu quero te dizer é que a revelação que você precisa está em Deus. O que você está tentando desvendar, o que você está tentando desvencilhar aí, entender o que está acontecendo, está em Deus, não está aqui. Não está aqui. Não está aqui, vou falar de novo, não está aqui nesse mundo que nós estamos. Mundo físico não está, está lá no mundo espiritual, está em Deus. O Senhor que for, assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto. Para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Irmão, é o Senhor que faz. Está lá em Deus. Aí ele vai falar, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que você está tentando desvendar, o que você está tentando entender, o que eu estou tentando entender, está em Deus. Para de perder tempo, de gastar tempo em... mas é assim... Não, você vai gastar tempo com Deus. Em nome de Jesus, o que você está tentando resolver, o que você está tentando entender, está em Deus. Mas irmão, está em Deus. Mas e se for uma coisa desse mundo, coisa natural, aconteceu no mundo espiritual primeiro, está em Deus. Você vai resolver em Deus. Deus, mas é uma coisa física. Sim, mas até nas coisas físicas, em tudo, Deus tem o poder dele. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Olha por que está em Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Presta atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Querido, foi Deus que criou as coisas. O que você está tentando resolver está lá em Deus. Presta bem atenção. Se você tem um carro e você precisa fazer manutenção nesse carro, você vai na onde? Você vai no mecânico, não vai? Precisa lá fazer a manutenção. Mas você vai em qualquer mecânico? Não. Você vai no mecânico que entende daquele carro, certo?
né? Tem alguns mecânicos que são específicos e entendem de carros específicos. Você não vai lá naquele lá? Por quê? Porque aquele cara, aquela pessoa, se formou e aprendeu aquilo. Querido, ele se formou e aprendeu para fazer aquilo. Mas deixa eu te falar, Deus é que criou. Imagina lá o fabricante. Querido, o que você está tentando descobrir, o que você está tentando entender está em Deus. Você está gastando o seu tempo com uma situação, com outra situação, e vai para lá e vem para cá, remexe para lá, remexe para cá, querido. Põe a tua cabeça para funcionar, em nome de Jesus. Esse negocinho aí, ó, que está em cima do teu pescoço, olha, que está em cima, é para pensar. E muitas vezes nós não entendemos. E essas coisas é para pensar. E o que você vai fazer? Pensar em Deus, entrar na presença dele. Ele que criou a terra, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você sabe que eu vou falar, né? Que o Espírito Santo está se movimentando. Enquanto você e eu estamos aqui tentando resolver uma situação, vai resolver em Deus. A terra era sem forma e vazia, certo? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido, o Espírito Santo está se movimentando, as coisas estão acontecendo. Ah, mas eu não sei, é o Senhor que forma isso, o Senhor que cria isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome, irmão. Irmã, presta atenção, você não está conseguindo entender, não é? Então, nós vamos para Deus em nome de Jesus, vamos para a presença do Senhor, aplicar o nosso coração, tentar entender o que está acontecendo em nome de Jesus. Olha só, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação. Peraí, vamos voltar aqui rapidinho. E a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz, querido. Eu preciso buscar a luz de Deus para enxergar isso que eu não estou entendendo. Eu preciso da luz de Deus para entender isso que está acontecendo. Vai buscar em Deus. Ó só, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Salmos 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aquele que teme. Ele é com aquele que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Você teme o Senhor? Então ele vai te mostrar o seu segredo dele. Esse segredo aí que você está procurando, está tentando resolver e não consegue, e já tentou, já pelejou, vai para Deus em nome de Jesus. Vai para Deus, tenta, Deus é que vai, o Senhor que forma isso, o Senhor que cria isso para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Em nome de Jesus, vamos lá em Deus. As coisas, eu fico ali pelejando, fico ali tentando. Irmão, não quer dizer que Deus não vai usar um irmão, uma irmã, um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar conosco, ele vai sim. Mas o que eu preciso aprender e entender é que as coisas acontecem debaixo da permissão de Deus. Então vai em Deus. Se ele for usar o fulano, o ciclano, o não sei quem, o outro, a situação para nos trazer entendimento, ele vai fazer isso. Se ele quiser fazer dessa forma, se ele quiser vir de maneira direta, ele vem também. Mas está em Deus o que você está procurando em nome de Jesus. Olha só, o que ele falou? O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Você tem temor a Deus? Está temendo a Deus? Então, em nome de Jesus, vai te mostrar um segredo. Ó, presta atenção. E o anjo, Daniel 10, 12, depois dos Salmos, né? Daniel 10, versículo 12. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim,
Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Em nome de Jesus, Deus vem em resposta ao nosso clamor, querido. Ele criou um caminho para me chegar nele. Ó, não tem. Você lembra do profeta lá, do Isaías, que falou para o rei Ezequias: você vai morrer, você está doente aí, e essa doença aí é para a morte, você vai morrer. Mas o Ezequias foi clamar a Deus, foi falar com Deus antes que ele chegasse no pátio ali. Ele chegou no quintal, ali no pátio do reino lá, do reinado lá dele, de onde o rei estava. Ele chegou no pátio. E Deus falou com ele, ó, eu ouvi a oração, irmão, em nome de Jesus. Se existe uma coisa que movimenta tudo aí é a oração. Deus está te ouvindo, essa dúvida, essa questão, esse negócio que você quer desvendar, que não está entendendo, que não sabe como é que tem uma solução, está em Deus. Vai buscar a resposta em Deus. Vai pedir para o Senhor o que você não está entendendo em nome de Jesus. Ó, que ele falou? Desde o dia que aplicasse o teu coração, foram ouvidas as suas palavras, ó, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste. Ó, Deus, começa a clamar. Não para, não, até você ter a resposta em nome de Jesus. Sabe por quê? Ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Presta bem atenção. Olha o movimento que Deus fez para trazer uma resposta para um homem, para um ser humano. Irmão, um homem, um ser humano que aplicou o coração para ouvir, para buscar entender as coisas que estavam acontecendo. Deus movimentou, ó, o anjo estava lá trazendo aquilo que ele estava precisando saber. Aí no meio do caminho os demônios, os principados, potestades, atrapalhou ele de chegar. Aí ele pediu ajuda para Miguel, um dos primeiros. Deus, ó, foi até um anjo de batalha, de guerra, para atender a oração de um homem que parou o que estava fazendo e se dedicou a aplicar o coração. Quem era Daniel? Um escravo que estava na Babilônia, servindo a Deus, mesmo num povo estranho, buscando a Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus tem um segredo. Eu não sei onde é que você está, se você está na Babilônia, se você está aonde você estiver, mas em nome de Jesus, entra na presença de Deus, que Ele ouve a tua oração. Versículo 14, assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere ainda a muitos a dias, se refere a dias ainda muito distantes. O que está acontecendo? Você já procurou saber? Continua clamando que a revelação que você precisa está em Deus. Bora orar em nome de Jesus? Presta bem atenção, nós vamos orar agora. E com toda a fé, você vai clamar a Deus aí, em nome de Jesus, e a minha e a sua oração vai subir nessa hora. Deus Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que pelo Teu poder e a Tua graça, o Senhor pode nos dar entendimento, porque é o Senhor que cria isto, é o Senhor que forma isso para estabelecer, o Senhor é o Seu nome. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, opera com o Teu poder, abre o nosso entendimento, Deus, e em nome de Jesus nos faz entender as coisas que nós precisamos entender, em nome de Jesus, abre o entendimento do meu irmão, abre o entendimento da minha irmã nesta hora e abre a mente, a nossa mente, para que nós possamos entender o teu propósito, a tua direção, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Vem operando com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Manifesta do teu poder a tua graça, em nome de Jesus. Unge com o teu poder a tua graça, em nome de Jesus. E opera, Pai, cobre-nos com o teu sangue e traz a revelação, o segredo que nós precisamos, aquilo que nós temos te incomodado, aquilo que nós temos te clamado, Pai, e perguntado a Ti, como que é isso, como que faz isso, como que resolve aquilo, em nome de Jesus. Meu irmão,
Minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.